Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui à nossa quase última aula do curso, se não me engano, aula 10 do parte de documentação. Então é a penúltima aula do curso, certo? Aula 10. Bom, você já me conhece, né? Como a gente já está na penúltima aula, né? Meu nome é Amir. Esse curso está sendo oferecido pela Standard Treinamentos, a única empresa certificada e 100% autorizada pela EPLAN a ministrar os cursos. Bom, sem enrolação, vamos matar esse nosso projetinho que a gente começou, que é o nosso projeto base da Standard Treinamentos, que é uma partida estrela triângulo, né? Então a gente já fez, já desenvolveu ele aqui, né? O que falta para deixar ele afinado e mandar para o cliente? A documentação, né? Eu já passei para vocês um fluxograma de como eu desenvolvo meus projetos internos. Deixa eu só abrir ele aqui. Aqui, ó. Como é que eu desenvolvo, né? Que eu preciso ter um escopo de funcionamento, uma breve relação dos materiais, ou se já contempla no escopo, não precisa da relação de materiais, né? Padrão que o cliente usa e parte de documentação, né? Então a última parte que é a parte de documentação. O que ele usa nos projetos dele, ou se ele não usa nada e é a gente que vai implementar. Bom, enfim, fica a nosso critério, né? E é a critério do cliente também. Como é que eu faço aqui na Standard Treinamentos? O projeto ele é dividido nessa etapa. Capa, primeira folha, de fato, sigam essa tabela aqui, ó. Tabela aqui. Vou até destacar ela mais aqui pro lado. Vamos botar ela aqui pro lado. Vamos deixar ela aqui, ó. Melhor, pra gente também não perder muito tempo. Como é que eu divido meu projeto? Capa, tá? Primeira página. Segunda página é o índice. Terceira capa é simbologia. Quarta capa é especificação. Se é o meu painel é 380, se os cabos chegam por cima, por baixo, como é que é a função do leito ali. Um layout 3D, é minha quinta capa. Sexta capa é meu projeto elétrico. Sétima é a minha lista de plaquetas, tá? Essa estrutura eu usava antigamente, agora a 7 é minha lista de plaquetas e pronto. E a minha 8 vai ser minha lista de materiais, tá? Eu posso ter, ali no lugar da 8 a gente pode botar régua de Bornes, tá? Então vamos fazer assim, ó. Capa, índice, simbologia, especificação, layout, diagrama elétrico, lista de plaquetas, régua de Bornes e lista de materiais para finalizar o projeto, certo? Pessoal, eu vou passar aqui um pente fino de quão importante é a gente ter uma boa estruturação de projeto, tá? Não é o tema da aula é a parte de documentação, tá? A gente não vai entrar a fundo em estruturação de projeto, porque tem uma aula no YouTube que é fazer o nosso projeto base do zero ali, nosso projeto elétrico do zero, que eu mostro como estruturar um projeto elétrico. E também no nosso curso completo, a gente bate muito nessa tecla de estruturação de projeto elétrico, tá? Porque vocês vão ver a importância que é a gente ter um projeto elétrico bem estruturado. Bom, vamos partir. O que é estrutura? Quando a gente fala de estrutura, o que a gente está falando? Vou mostrar para vocês. Estrutura é isso aqui, ó. CA1, EAA. Isso aqui, como eu já falei para vocês, está abreviado, tá? Então, uma abreviação não significa CA1. O EPLAN mesmo denominou essa abreviação, tá? EA1, eu também não sei o que EAA, desculpa. Eu não sei o que significa, tá? Mas aqui eu poderia renomear, tá? Por exemplo, renomear. E vamos tentar botar projeto. E aqui, vamos botar projeto linha projeto elétrico. Melhor, tá? Isso aqui é a minha estruturação, tá? Eu tô dando nome para minhas estruturas. Eu tô fazendo da forma errada, tá? Depois eu vou mostrar da forma certa. Não, desculpa. Depois eu não vou mostrar, tá? Porque essa aula não é esse tema, mas eu tenho que mostrar para vocês como é que funciona. Bom, vocês viram que eu renomeei a estrutura, tá? Por que é importante essa renomeação de estrutura?
E pensa comigo que a gente vai desenvolver um projeto que é é uma linha inteira, tá? É uma linha completa de uma máquina, tá? Uma máquina que é uma linha. Então pensa, tem célula de carga, tem esteira, pensando assim de cabeça, né? Célula de carga, tem esteira, tem um robô, tem tem um painel elétrico e tem uma remota, tá? O que que seria isso aqui? Por exemplo, nessa linha tem um CCM, tá? Eu botaria aqui as estruturas aqui, que é cada um. Então esse aqui seria meu painel elétrico. Vou nomear aqui, elétrico. Vou dar um Ctrl C, vou dar um Ctrl V, tá? Daí aqui eu já posso alterar, ó, adaptar a estrutura, ó. No lugar de projeto elétrico, eu poderia botar, por exemplo, ah, painel elétrico, desculpa, eu poderia botar painel de remota. Vou copiar isso aqui e vou colar para as duas de baixo. Certo? Então eu já criei duas estruturas diferentes. Agora eu tenho um painel elétrico e um painel de remota, tá? E o que que acontece? Nesse painel elétrico eu posso ter mais de uma estrutura. Eu tenho uma coluna, eu tenho duas colunas, um CCM, então eu tenho gaveta 1, gaveta 2, gaveta 3 e assim por diante, tá? Então por isso que a importância a estruturação, certo? A gente tem que ter isso aí bem claro, tá? Não é o que eu vou abordar hoje na aula, eu já me estendi, né? Mas mostrando para vocês na prática como é que é feita a estruturação de fato. Bom, sem enrolação, parte de documentação, tá? Que nem eu já tinha falado para vocês. O projeto ele vai constar dessa forma: capa, índice, simbologia, layout, diagrama elétrico, lista de plaqueta e régua de bordo. Como é que eu faço? Eu também não vou fazer toda essa documentação para vocês, porque essa documentação eu abordo essa árvore aqui no curso. E eu faço uma por uma, eu faço com vocês, no curso completo, né? Faço uma capa com vocês diferente, eu faço um índice, mostro para vocês na prática como é que é criar um índice, como é que é criar uma propriedade de índice. Eu também mostro na prática como é que é criar uma simbologia, como é que é criar uma régua de Bornes. Então a gente não vai criar, a gente já vai usar alguma coisa que a gente tem pronta aqui, só para mostrar para vocês como é que eu gero a parte de documentação. Para eu gerar a parte de documentação, sempre que eu me refiro a documento, eu vou me referir a formulário, tá? Então vamos partir desse princípio. Documento é formulário, tá? Quando eu quero gerar esse documento de forma automática, eu chamo ele de relatório, tá? Então duas coisas diferentes: formulário e relatório. Para gerar um relatório, eu preciso de um formulário, certo? Então, o formulário é meu documento, onde é que eu vou desenhar como é que eu quero que seja minha régua de Bornes. E o meu relatório, onde é que eu vou gerar a minha régua de Bornes de fato, onde eu vou referenciar a minha régua de Bornes que está no projeto elétrico com o meu formulário. Tá? Para vocês pode parecer meio confuso, mas eu vou gerar aqui para vocês rapidinho e vou mostrar para vocês como é que funciona. Bom, como é que eu faço para gerar a parte de relatório? Vamos vir aqui em ferramentas, tá? No guia ferramentas, vamos vir aqui em relatórios e vamos gerar, certo? Aqui eu tenho duas abas, eu tenho a aba relatórios e a aba modelo. E na aba modelo, vamos expandir aqui para vocês. Vou clicar em novo, eu vou rolar aqui para baixo até achar diagrama de Bornes. Diagrama de Bornes estava na minha segunda opção. Diagrama de Bornes. Filtro. Não vou botar formulário. Vamos pesquisar aqui um formulário rapidinho. Você lembra que eu falei para vocês? Formulário. Eu estou gerando relatório, eu preciso apontar o formulário, né? Ó, consigo visualizar aqui na minha visualização gráfica um formulário. Vamos tentar pegar o mais gráfico aqui possível. Aí, vamos tentar pegar esse F13005. Vamos dar um OK. Vamos dizer onde é que ele vai ficar, né? Ele vai ficar na minha função projeto elétrico, né? Que era a que eu criei aqui. Eu posso nomear direto aqui na minha árvore. Projeto elétrico. Vamos botar aqui, selecionar checkbox aqui, ó. Automática da página. Vamos botar régua de Bornes. Dá um OK. E vamos dar um avaliar. Vamos ver se ele vai gerar. Olha, ele gerou duas réguas de Borne aqui para nós. Ó, como é que ele já fez.
Ele botou em folhas distintas, ó. Ele tá pegando o X1. Ah, ele tá pegando, ó, de duas estruturas diferentes. Por isso começa a dar o conflito de estruturas, ó. Tá pegando o projeto elétrico, primeira estrutura, né? E a outra ele tá pegando o painel de remota, tá? Só que não tá. Isso aqui teria que estar na minha estrutura do painel de remota, tá? Então, pessoal, para você gerar a parte de documentação, basicamente é isso. Não tem mistério. A pior parte é a gente criar os formulários, tá? Porque aqui eu já peguei um formulário pronto do Eplan. E não tá muito legal, né? Tá meio xoxo. Vocês podem ver que não funcionou certo, que as estruturas já não alinharam. Vocês entenderam? Então, isso aí começa a dar conflito. Isso é muito extenso pra gente ver em uma aula só, tá? Então, o que que eu queria fazer hoje? Eu queria pincelar essa parte de documentação, tá? Vocês viram que eu não me preocupei com o Hellborn. Ele criou automático. Só dei um comando, ó, cria, ele criou. Tá? Só que o formulário não tá certo. Como ele tá sendo gerado também não tá da forma certa. Ele tá dando conflito de estrutura. Então tem alguns pontos que a gente vai ter que precisar alinhar, tá? Mas é isso que precisa ficar claro hoje. Parte de estruturação é muito importante para vocês, tá? Estruturar um projeto base, tá? Isso é uma aula longa, eu explico, certo? Porque essas estruturas, elas têm nome, né? Então eu tenho designação de função, designação de propriedade, eu tenho descrição da função também. Cada item que eu acabei de falar é uma estrutura, tá? Então a gente tem que dizer onde nosso formulário vai ficar, onde nosso relatório vai ficar, em relação a qual estrutura que eu vou gerar ele. E também a parte de criar um documento, criar uma régua de Born, né? Mas deu para vocês entenderem como é que funciona. Primeira coisa, tem que ter um formulário, então tem que criar esse formulário. Já vou mostrar rapidinho para vocês como eu crio um formulário, tá? Do zero. Por exemplo, eu vou vir aqui em dados mestres, formulário, e eu viria em novo e criaria um novo. E aqui embaixo eu preciso selecionar tipo, preciso selecionar qual tipo de formulário eu quero, né? Aqui, por exemplo, eu teria que botar um diagrama de Bornes, né? E daí, editaria ele conforme, né? Mas a gente não faz dessa forma. E eu dou também para vocês pronto documentos, né? Vocês não precisam se preocupar, basta vocês editar em cima do documento que eu já dei pronto para vocês. Moldura aqui é a mesma coisa, a gente consegue editar uma moldura. Enfim, então, para vocês verem como é que o ePlan trabalha, como é que eu consigo gerar um relatório, eu conseguiria gerar uma capa, tá? Aqui ele já tem uma capa pronta. Eu queria gerar um índice, tá? Então eu poderia vir aqui em ferramentas, gerar, sempre na minha aba modelo, né? E no mais, posso pegar um índice aqui, usar um modelo qualquer, pegar esse primeiro aqui, um OK, dá só um, vamos ver como é que ele vai gerar aqui. Olha, ele gerou numa estrutura até externa, ele nem botou estrutura em lugar nenhum, ó. Não, mas gerou um índice, bem dizer certinho, né? Não é um dos melhores índices, né? Mas, mas tá bom, né? Só o problema é que ele ficou fora da estrutura, isso a gente conseguiria ajustar depois, né? Queria fazer manualmente aqui, atribuindo o nome completo para a página, né? Ó, vou dizer que vai ficar no meu projeto elétrico, tá? Opa, não botei designação da localização aqui, ó. Você lembra que eu falei para vocês? Designação da função, uma estrutura. Designação da localização, outra estrutura. Vou botar projeto elétrico aqui. A página já existe. É que ele tá falando que a página 1 já existe. Ver se ele aceita a página 0. Aí, página 0 ele aceitou. Então já foi para dentro da minha estrutura, tá? Mas isso eu fiz de forma manual, né? E não é esse o intuito do ePlan, né? O ePlan a gente tem que... Ele é a ferramenta mais completa que tem para elétrica, né? Por quê? Porque ele faz tudo automático, né? Então se a gente começar a usar ele manual, que nem eu fiz agora, não tem lógica, né? Então por isso no curso a gente também bate muito nessa tecla de usar o ePlan automático, né? A gente tem que usar as ferramentas dele automático, né? Tem porque a gente gerar um relatório manual, sendo que ele tem a função de gerar automaticamente. Certo, pessoal? Bom, é isso a aula de hoje. Se vocês ficaram com alguma dúvida, botem nos comentários embaixo, deem o feedback de vocês, certo? E a próxima aula vai ser uma aula bônus, que a gente vai fornecer aqui totalmente de graça para vocês em forma de bônus. Beleza? Então tá, muito obrigado para quem acompanhou a aula até agora e até a próxima, certo?